Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da Unidade Curricular Comum Projeto de Vida. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor que irá mediar aí as discussões acerca dos objetos de conhecimento das nossas aulas. Por falar nessas aulas, vamos ver aí qual é o tema da nossa aula de hoje. Olha só, como me relaciono com o outro. E no detalhamento, 2 pilares da educação, aprender a conviver e aprender a ser, quais as minhas relações interpessoais e como são as suas relações nas redes sociais. Isso mesmo, a gente vai trazer aí discussões acerca de como você se relaciona com os outros. Sem mais, turma, vamos lá para o nosso refletindo sobre o tema. E a gente começa, então, a nossa aula aí com refletindo o tema. E para começar as nossas aulas de hoje, a gente tem aí uma convidada muito especial que vai estar presente aqui com a gente praticamente quase todos os dias. Seja bem-vinda, Cleides Van. Estou muito feliz em poder participar das aulas do Projeto de Vida junto com meus colegas da 2ª série do ensino médio. E acho que, assim como eu, todos estão ansiosos para saber qual o tema da nossa aula de hoje. Exatamente, como é bom ter você aqui com a gente para aprender. Nós vamos aprender juntos nessas aulas, em especial na de hoje, onde nós vamos explorar ali os relacionamentos interpessoais no projeto de vida, certo? Olha só, o professor trouxe aí os objetivos da nossa aula, que é refletir sobre a importância dos relacionamentos interpessoais no projeto de vida, tá? Compreender também os 2 pilares da educação, que é o aprender a conviver e aprender a ser, e analisar também as relações interpessoais nas redes sociais. Então vejam só, nós temos muita coisa para discutir na nossa aula, porque nós vamos explorar aí, então os relacionamentos interpessoais que são estabelecidos no projeto de vida, certo? Certo, Cleides Van? Olha já, turma, que legal! Mas, professor, o que é mesmo relacionamentos interpessoais? Boa pergunta. A gente vai começar, então, entendendo aí o que são os relacionamentos interpessoais. Olha só o que diz aqui este texto. Os relacionamentos interpessoais referem-se às interações que nós estabelecemos com outras pessoas em diversos contextos, como em família, amizades, ambientes de trabalho, escola, comunidade e sociedade em geral. Essas interações envolvem comunicação, troca de ideias, emoções, valores e suporte mútuo, certo, turminha? Olha só, a relevância dos relacionamentos interpessoais no desenvolvimento pessoal, ele é enorme. Eles desempenham um papel fundamental na construção da identidade, no desenvolvimento emocional e na saúde mental das pessoas. Além disso, turma, os relacionamentos interpessoais acabam influenciando diretamente na forma como percebemos o mundo, certo? Como nós percebemos o mundo, como lidamos com os desafios e como nos desenvolvemos ao longo da vida, certo? Olha só o que diz aí a nossa próxima cartela. Relacionamentos interpessoais. A importância dos relacionamentos pessoais para o desenvolvimento pessoal. E aí existem algumas razões pelas quais os relacionamentos interpessoais são importantes para o desenvolvimento pessoal. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Olha só, a gente tem aqui algumas razões
pelas quais os relacionamentos interpessoais são importantes. É o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, fontes de apoio emocional, autoconhecimento, crescimento pessoal, sentimento de pertencimento. Todos esses são elementos importantes, são razões importantes do porquê esses relacionamentos interpessoais são importantes. Porque, olha só, quando a gente fala de fontes de apoio emocional, a gente percebe que os relacionamentos próximos, como a amizade e família, oferecem suporte emocional durante momentos difíceis. Sabe aqueles momentos que a gente está passando por alguma dificuldade? É justamente, muitas das vezes, é na família ou nos amigos que a gente encontra aí este apoio emocional, ajudando a reduzir ali o estresse e a promover o bem-estar psicológico. Também vamos ver aí a questão do desenvolvimento de habilidades sociais, tá? Interagir com outras pessoas, galera, nos ajuda a desenvolver habilidades sociais, como comunicação, empatia, resolução de conflitos e trabalho em equipe, que são essenciais para o sucesso em diferentes aspectos da vida, certo? A gente também tem a questão do autoconhecimento, que por meio dessas relações que nós vamos estabelecendo ao longo da vida, nós aprendemos mais sobre nós mesmos, nossos valores, crenças e limitações. As interações com os outros nos proporcionam insights, nos proporcionam assim, algumas ideias, algumas saídas sobre nossas próprias emoções, pensamentos e também comportamentos, tá? Também vamos ter a questão do crescimento pessoal. Os relacionamentos desafiam nossas perspectivas e nos incentivam, turma, a crescer e nos desenvolver. Eles nos oferecem oportunidades de aprender com as experiências dos outros, ampliar nossos horizontes e expandir nossa visão de mundo, tá? E também tem a questão do sentimento de pertencimento, onde os relacionamentos interpessoais nos ajudam a nos sentir parte de um grupo ou comunidade, proporcionando um senso de pertencimento e conexão com os outros, o que é fundamental para a saúde emocional e o bem-estar psicológico, tá? Então a gente vai ver o seguinte, olha só, em resumo, os relacionamentos interpessoais são cruciais para o desenvolvimento pessoal, pois eles acabam influenciando diretamente na forma como nos percebemos, nos relacionamos com os outros e nos desenvolvemos ao longo da vida. Investir em relacionamentos saudáveis e significativos é essencial para o crescimento emocional e psicológico de cada indivíduo, tá? Só para a gente entender, então, como os relacionamentos interpessoais são importantes para o nosso desenvolvimento pessoal, como essas relações que são estabelecidas ao longo do tempo, elas vão influenciar a gente, elas vão ser importantes nas nossas escolhas, nas nossas decisões, naquilo que nós vamos construindo ao longo da vida. Porque essas relações, elas vão ter, de alguma forma, uma contribuição, vão ser importantes para a pessoa que nós estamos nos tornando ao longo da vida. Certo, Cleisvan? Nossa, professor, isso é muito interessante. Tipo, outro dia lá na taberna do tio Inácio, eu ouvi falar sobre 2 pilares da educação e esse negócio de relações interpessoais. O que tem a ver uma coisa com a outra? Olha só, Cleisvan, tudo, tem a ver tudo. Vamos entender aí através dessa cartela que o professor trouxe para mostrar para a turma. Olha só, 2 pilares da educação: aprender a conviver e aprender a ser. Os 2 pilares da educação vão estar intrinsecamente relacionados com as relações interpessoais. Olha só, a gente tem aqui os 2 pilares da educação, esses 2 pilares que vão estar ligados aí nessa relação
nessas relações interpessoais que nós vamos estabelecendo ao longo da vida. Aprender a conviver e aprender a ser. Na verdade, turma, é importante a gente lembrar o seguinte: na educação temos 4 pilares, que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Mas hoje vamos explorar os pilares aprender a conviver e aprender a ser. Vamos descobrir como esses pilares acabam influenciando na formação do indivíduo e no seu projeto de vida, tá? E aí nós vamos começar com aprender a conviver. Este pilar, olha só, enfatiza a importância da convivência harmoniosa e respeitosa entre as pessoas, promovendo valores como tolerância, solidariedade, cooperação e respeito às diferenças e também o diálogo, tá? Então a gente tem aí o pilar aprender a conviver, trazendo aí essa importância para as relações, né? Porque a gente aprende aí então a estabelecer uma relação com as pessoas quando a gente aprende a conviver. Porque isso envolve desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais que permitem aos indivíduos interagir de maneira positiva e construtiva com os outros, tanto em contextos pessoais quanto em contextos profissionais, tá? Na formação do indivíduo, aprender a conviver também contribui para o desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis para a construção de uma sociedade mais inclusiva e para a promoção da paz e da cidadania ativa, certo, turminha? Então, a gente tem aí a coluna do aprender a conviver, trazendo essas contribuições, tá? No projeto de vida, esse pilar, ele vai ser muito importante porque ele influencia na forma como os indivíduos estabelecem e mantêm relacionamentos, na sua capacidade de trabalho em equipe, na sua adaptação a diferentes ambientes sociais, assim também como nas questões culturais e na sua contribuição para a construção de comunidades mais coesas e resilientes. Certo, turma? Então, continuando, olha só. Aí a gente tem a coluna aprender a ser, o pilar aprender a ser, tá? Que é um outro pilar que vai estar intrinsecamente ligado aí nessas relações interpessoais que vão se estabelecendo ao longo da vida, tá? E ela vai trazer o seguinte, olha só. Este pilar enfatiza o desenvolvimento integral do indivíduo, incluindo aspectos cognitivos, emocionais, sociais, éticos e morais, tá? Então, prestem bastante atenção, este pilar, ele vai trazer aí esse desenvolvimento, vai enfatizar esse desenvolvimento integral do indivíduo e vai incluir aspectos cognitivos, emocionais, sociais, éticos e morais. Esse pilar é o que nós vamos chamar de aprender a ser. Trata-se, então, de uma educação que visa formar pessoas autônomas, responsáveis, críticas, criativas e capazes de tomar decisões éticas e conscientes, tá? Só para a gente entender a importância aí do aprender a ser, esse pilar que é tão importante nessas relações interpessoais que são estabelecidas. Porque aprender a ser envolve o desenvolvimento da identidade pessoal e do autoconhecimento, o cultivo de valores humanos universais, como a questão da dignidade, da justiça, da igualdade e a solidariedade e a promoção do bem-estar integral. E onde é que a gente vai encontrar isso? Aqui no pilar aprender a ser. Na formação do indivíduo, aprender a ser acaba influenciando na construção da sua identidade, na sua autoestima, na sua autoconfiança e no sentido de propósito e significado na vida e na sua capacidade de enfrentar, turma, desafios e buscar as realizações
pessoais e profissionais. E no projeto de vida, esse pilar, ele acaba também trazendo aí uma grande influência, principalmente na definição dos objetivos pessoais e profissionais alinhados com os valores e aspirações individuais na busca por uma vida equilibrada e significativa. E também, turma, na contribuição para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. E aí esses dois pilares da educação estão intimamente ligados às relações interpessoais, né? Pois fornecem a base necessária para que os indivíduos construam e mantenham relacionamentos saudáveis, respeitosos e significativos ao longo da vida. Por isso, Cleidisvan, é muito importante que a gente tenha aí consciência sobre a importância desses dois pilares e como eles acabam contribuindo com o nosso projeto de vida, porque eles são fundamentais na construção do ser e como esse ser se desenvolve e se relaciona dentro da sociedade, mas também ele acaba contribuindo com a formação individual de cada um e das relações que são estabelecidas dentro da sociedade. Certo, turma? Certo, professor, acho que entendi. E vocês aí, estão entendendo? Mas olha só, professor, surgiu outra dúvida aqui. Como é que acontecem essas interações nas relações sociais? Boa pergunta, Cleidisvan. Olha só, existem diversas formas de interação com outras pessoas que variam de acordo com o contexto, o propósito da interação e a natureza dos relacionamentos, né? Então, a interação pode acontecer de diversas formas em diferentes contatos ou em diferentes... pode acontecer com outras pessoas de diferentes formas, em diferentes contextos, de acordo com o tipo de relação que eu vou estabelecer, qual é o sentido ali daquela relação que está sendo estabelecida. Aí o professor trouxe aqui, olha só, uma nuvem de palavras, mostrando aí os diferentes tipos de relacionamento que a gente vai ter. A gente tem a comunicação verbal, que são essa relação através da palavra falada ou escrita para expressar pensamentos e informações. A gente tem também a comunicação verbal logo ali, que vai se tratar dessa relação através de gestos, expressões faciais e linguagem corporal que complementam ou substituem a comunicação verbal. A gente vai ter lá em cima, olha só, Cleidisvan, a questão da expressão artística, que se dá ali através da música, da dança, do teatro, de pinturas que permitem expressar emoções e compartilhar também experiências. Vamos ter através essa relação estabelecida através de interações sociais que ocorrem em contextos como reuniões sociais, festas, fortalecendo os laços sociais. Vamos ter aqui também, olha só, trabalho em equipe, que é a colaboração para atingir objetivos comuns em diversos contextos. Vamos ter também, lá embaixo, aqui na nossa nuvem de palavras, olha só, negociações e resoluções de conflitos, tá? Que são essas relações que acabam desenvolvendo habilidades ali para lidar com os conflitos que acabam surgindo ao longo das relações estabelecidas. Tem também a questão da empatia e apoio emocional, que é a compreensão e solidariedade em momentos de dificuldades, e as relações que se dão ali nas redes sociais e nas questões da tecnologia, né? Que permitem conexões e interações mesmo à distância. Certo, turminha? Então, a gente tem aqui essas formas de relações que são estabelecidas, tá? E surge um outro questionamento, né? Quais são as minhas relações interpessoais? É isso que nós vamos explorar agora. Vamos explorar diferentes tipos de relacionamentos interpessoais, tá? E esses relacionamentos, eles podem acontecer também de diferentes formas, tá? Esses relacionamentos interpessoais, eles podem acontecer de diferentes formas. Nós vamos ter relacionamentos
familiares, relacionamentos comunitários, relacionamentos amorosos, relacionamentos virtuais, amizades, relacionamentos profissionais, enfim. Os relacionamentos acontecem em diferentes formas, em diferentes contextos, como o professor falou, né? Relacionamentos familiares, por exemplo, olha só, são fundamentais e geralmente são os primeiros que nós vamos estabelecer ao longo da vida. Eles incluem vínculos com pais, avós, tios, primos e outros parentes, tá? Aqueles relacionamentos que nós construímos aí na nossa vida, logo de cara ali, quando a gente começa a se desenvolver como pessoa inserida numa sociedade, tá? Vamos lá, a gente tem outros relacionamentos também, olha só, a amizade são relacionamentos voluntários baseados em afinidade, interesses comuns, como apoio emocional e compartilhamento de experiências. Temos outros também, olha só, a gente tem aqui relacionamentos românticos e amorosos. Todo mundo sabe quais são esses relacionamentos, né? São aqueles estabelecidos entre parceiros amorosos, que acabam envolvendo ali sentimentos de amor, intimidade, comprometimento e parceria. Nós também temos aqui na nossa nuvem de palavras, olha só, relacionamentos profissionais, são aqueles relacionamentos que são estabelecidos no ambiente de trabalho ou em contextos profissionais. Vamos ter também relacionamentos escolares e universitários, que são aqueles relacionamentos estabelecido entre colegas de classe, professores, orientadores e outros membros também da escola, da comunidade escolar. Mas também nós vamos ter, olha só, relacionamentos comunitários, que são aqueles relacionamentos estabelecidos dentro de uma comunidade ou bairro, envolvendo interações com os vizinhos, líderes comunitários, membros de grupos religiosos, organizações sem fins lucrativos, enfim, com várias pessoas que estão ali dentro da comunidade em que nós estamos inseridos. E aí também, um outro tipo de relacionamento muito comum que a gente tem hoje em dia são os relacionamentos virtuais, né? Que está ali embaixo, olha só. Os relacionamentos virtuais são aqueles estabelecidos por meio da internet e das redes sociais, envolvendo interações com amigos, conhecidos ou até mesmo com pessoas estranhas através aí do mundo online, certo, turma? E olha só para a gente entender essa diversidade de formas de relacionamento. Você já parou para pensar alguma vez dessa quantidade de formas, essa variedade de formas de relacionamentos que você estabelece ao longo da sua vida? E aí uma questão maior, como esses relacionamentos aqui acabam influenciando a sua vida, as suas escolhas e até o seu projeto de vida. Porque todos esses relacionamentos acabam influenciando a gente de alguma forma. Olha só, esses são apenas alguns exemplos dos diferentes tipos de relacionamentos interpessoais que podem existir em nossas vidas. São só esses, professor? Não, existem vários, tá? Cada tipo de relacionamento tem suas próprias características, dinâmicas e impactos em nosso bem-estar emocional, social e psicológico. E é importante cultivar e nutrir os relacionamentos saudáveis em todas as áreas de nossa vida para promover o crescimento pessoal e o bem-estar geral. Certo, turma? Então, só para a gente entender como é importante essa questão dos relacionamentos que nós vamos estabelecendo ao longo da vida e como eles vão impactar em nossas vidas, em nossa vida e em nossas escolhas nessa vida que nós estamos vivendo, certo? E aí surge um outro questionamento. Como são as suas relações nas redes sociais? Isso que é algo tão presente, tão comum hoje na nossa vida, né? As redes sociais, elas vão desempenhar um papel significativo em nossas vidas contemporâneas, moldando nossas relações interpessoais de várias maneiras. E é importante a gente entender tanto os impactos positivos quanto os negativos que as redes sociais podem ter em nossos relacionamentos, tá? As redes sociais, algo que hoje, as relações estabelecidas dentro das redes sociais é algo extremamente comum, né? Quem é hoje que não tem aí a sua rede social favorita, que está ali interagindo com os amigos,
com pessoas conhecidas ou até com desconhecidos, né? Mas existem aí pontos negativos e positivos nessas relações. Olha só os impactos positivos nessas relações sociais. O que eu posso ter de positivo, professor? Nas redes sociais. A gente tem as redes sociais que facilitam a comunicação instantânea e a troca de informações, permitindo manter contato com os amigos e famílias a distâncias, né? Tem também a ampliação de redes, que permite conhecer novas pessoas com interesses semelhantes, expandindo aí oportunidades e interação, tá bom? Vamos ter também o compartilhamento de experiências. A gente vai ver aí que essas plataformas servem para a gente compartilhar momentos importantes da vida, promovendo um acesso de conexão e pertencimento também. E o apoio emocional, né? E suporte em momentos difíceis através de mensagens de incentivo e demonstração de solidariedade. Mas não para por aí, tá? Porque a gente também tem os impactos negativos das redes sociais, tá? O isolamento e dependência acaba sendo um dos problemas, porque o uso excessivo das redes sociais, turma, pode levar as pessoas a um isolamento social e a redução da interação face a face, prejudicando relacionamentos offline, né? Tem pessoas que se isolam e só vivem dentro daquele ambiente virtual, somente com os amigos virtuais. Isso não é saudável, né? Isso não é uma relação saudável. Tem também a comparação social. Ambiente de comparação nas redes sociais pode gerar sentimentos de inadequação e baixa autoestima ao comparar-se com vidas aparentemente perfeitas de outros, né? Importante a gente lembrar que em redes sociais nunca tem ninguém pobre ou nunca tem ninguém triste, né? Todo mundo está sempre viajando, feliz e tal. E nem sempre a vida é daquele jeito que a gente vê nas redes sociais, né? Também um outro perigo das redes sociais, muito comum, é a disseminação de informações falsas, chamadas fake news. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê nas redes sociais, porque nem sempre tudo o que está lá é verdade. E às vezes a gente tem pessoas que usam de má fé para espalhar aí coisas negativas, coisas ruins nas redes sociais, tá? Também tem a questão do cyberbullying e conflitos online, que isso acaba trazendo aí grandes danos emocionais e prejudicando relacionamentos, certo, turma? Então, prestem bem atenção, olha só, desenvolver uma relação saudável e consciente com as redes sociais é crucial nos dias de hoje, dado seu impacto significativo na vida das pessoas. E aqui estão alguns pontos chaves que os alunos podem considerar para alcançar esses objetivos, tá? Filtragem de conteúdo, quando você seleciona ali o que você vai te fazer bem ou não. A autoconsciência, tá? Quando você reflete sobre o tempo e o impacto emocional das redes sociais. A criação de conexões significativas. Eu só vou ter nas minhas redes sociais aquelas pessoas que me fazem bem, que me trazem um conhecimento, que contribuem de alguma forma. Promoção de interações positivas, a prática de etiquetas online, definição de limites, identificação de comportamentos negativos, tá? Tudo isso é importante para a gente ter este filtro, ter este cuidado para não se perder aí com as redes sociais, certo, turma? Então, continuando, olha só, é incontestável a importância de manter laços interpessoais valiosos para o progresso pessoal e social. Refletir sobre esses aspectos ressalta a necessidade de favorecer interações autênticas e positivas, tanto no mundo físico quanto no mundo virtual, promovendo um desenvolvimento pessoal e uma comunidade mais saudável e unida. Certo, Cleidisvan? Só para a gente entender como é importante essas relações que nós vamos estabelecendo ao longo da nossa vida, certo? Certo, professor. Acho que entendi. E vocês aí, estão entendendo? Nossa, professor, adorei a aula de hoje e já estou ansiosa para a próxima aula. Até logo, turma!
Então, se a Cleides Van gostou da aula e está ansiosa para a próxima aula, o professor Eberson espera que todos vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a importância das relações sociais e também espera encontrá-los aqui numa próxima aula para a gente continuar aí essas discussões sobre relacionamentos, sobre projetos de vida, sobre a construção de quem nós queremos ser e quem nós estamos nos tornando, quem é esse alguém que nós estamos nos tornando, pode contribuir com a sociedade em que nós fazemos parte, tá? Então a gente vai ficar aí para uma próxima discussão, a gente se encontra em uma próxima aula para continuar essas discussões do projeto de vida. Então, Cleides Van, professor, fica por aqui e me despeço de vocês aí também. Até a próxima!